Capítulo 7. Os potenciais da alma. Para você, parece que há apenas uma forma, a física, que você percebe, e nenhuma outra. Parece também que sua forma pode estar apenas em um lugar por vez. Você tem, de fato, outras formas que você não percebe, e você também cria vários tipos de formas para vários propósitos, embora você não perceba isso fisicamente. Seu principal sentido de identidade está envolvido com seu corpo físico, de forma que é, por exemplo, extremamente difícil para você se imaginar sem ele, ou fora dele, ou de qualquer forma desconectado dele. A forma é o resultado da energia concentrada. O padrão para ela é causado por imagens de ideias emocionais ou psíquicas, vividamente direcionadas. A intensidade é completamente importante. Por exemplo, se você tem um desejo altamente vívido de estar em algum lugar, então, sem perceber isso conscientemente, uma forma pseudofísica idêntica a você mesmo pode aparecer nesse lugar. O desejo irá carregar a impressão de sua personalidade e imagem. Muito embora visto por outros, é bastante possível que no futuro instrumentos científicos possam percebê-lo. Tal imagem pode ser percebida por aqueles que desenvolveram o uso dos sentidos interiores. Qualquer ato mental intenso, pensamento ou emoção, não apenas será construído de algum modo físico ou pseudofísico, mas também conduzirá, até certo ponto, à impressão da personalidade que originalmente o concebeu. Há muitas formas incipientes ou latentes. Para lhe ajudar a imaginar sobre o que estou falando, você pode pensar nelas como imagens fantasmas ou imagens de sombras, embora isso seja apenas em causa da analogia. Formas, por exemplo, em termos de aparência, que ainda não emergiram completamente na realidade física como você a conhece, mas, não obstante, são vívidas o bastante para serem construídas. Você as pensaria bastante reais de fato, se pudesse vê-las. Cada indivíduo, na verdade, envia tais réplicas imagéticas de si mesmo, frequentemente, embora o nível de materialização possa diferir. Algumas formas, por exemplo, sendo mais ou menos nebulosas que outras. Porém, essas formas não são meras projeções, imagens planas. Elas têm o efeito definido sobre a atmosfera. Elas fazem o espaço para si mesmas de modo um pouco difícil de explicar, embora possam coexistir no tempo com objetos ou formas físicas, ou possam até mesmo ser sobrepostas a estes. Nesse caso, há uma interação definida, um intercâmbio que é novamente inferior à percepção física. Você pode repentinamente desejar fortemente estar perto de um ente amado, mas distante numa costa marítima, por exemplo. Esse desejo intenso, então, agiria como uma espécie de núcleo de energia projetada exteriormente, fora de sua própria mente, originando uma forma, a sua forma. O lugar que você tivesse visionado atrairia a forma e instantaneamente ela estaria ali. Isso acontece com grande frequência. Isso não seria visto sob circunstâncias habituais. Por outro lado, se o desejo fosse ainda mais intenso, o núcleo de energia seria maior e uma porção de seu próprio fluxo de consciência seria concedido à forma,
Assim, por um momento, você em sua sala poderia repentinamente sentir o cheiro do ar salgado ou, de outro modo, perceber o ambiente no qual essa pseudo-imagem se situa. A extensão da percepção variará daqui para um nível maior. Para começar, sua forma física é o resultado de um grande foco emocional. A fantástica energia de sua psique não apenas criou seu corpo físico, mas o mantém. Não é uma coisa contínua, embora para você pareça permanente o bastante enquanto ela dura. Não obstante, ela está em um estado constante de pulsão, e por causa da natureza da energia e de sua construção, o corpo de fato está piscando. De fato, o corpo flameja, num movimento similar a apagar e acender continuamente. É difícil explicar isso, e para nosso propósito atual, não é inteiramente necessário que você entenda as razões para essa pulsação. Mas mesmo fisicamente, você não está aqui tão frequentemente como você acha que está. Sua intensidade emocional e seu foco criam formas além de seu corpo físico. No entanto, a duração e nível são dependentes da intensidade de qualquer determinada origem emocional. Seu espaço, consequentemente, é repleto de formas incipientes, bastante vívidas, mas aquém da estrutura regular da matéria que você percebe. Estas projeções, então, na verdade são enviadas constantemente. Alguns instrumentos científicos mais sofisticados que você tem agora mostrariam claramente não só a existência destas formas, mas também vibrações em ondas variadas de intensidade cercando esses objetos físicos que você percebe. Para deixar isso mais claro, olhe para qualquer mesa em frente de você na sala. Ela é física, sólida, e você percebe isto facilmente. Agora, a título de analogia, imagine se você pudesse ver que atrás da mesa existe outra igualmente igual a ela, mas não necessariamente física, e que atrás dessa há outra, e outra atrás de cada uma, mais difícil de perceber, desvanecendo-se em invisibilidade. E em frente à mesa, há uma mesa exatamente igual a ela, aparecendo apenas um pouco menos física do que a mesa real. Ela também tendo uma sucessão de mesas menos físicas, estendendo-se externamente. E o mesmo acontecendo para cada lado da mesa. Agora, qualquer coisa que aparece em termos físicos existe em outros termos que você não percebe. Você percebe apenas realidades quando elas alcançam um certo nível, quando elas parecem fundir-se em matéria. Mas todas elas verdadeiramente existem e são bastante válidas a outras condições. Também há realidades que são relativamente mais válidas que a sua própria. Em comparação estritamente para uma analogia, por exemplo, sua mesa física apareceria como uma sombra em contraste, quase como aquelas mesas sombrias que imaginamos. Você teria uma espécie de supermesa nesses termos. O seu não é um sistema de realidade formado pela maioria da concentração intensa de energia, porém. É simplesmente aquele para o qual você está olhando. Você percebe a sua mesa simplesmente por essa razão. Outras porções de você mesmo, no entanto, das quais você não está conscientemente alerta, habitam o que chamaria de um supersistema de realidade, no qual a consciência aprende a lidar
e perceber mais fortes concentrações de energia e a construir realmente formas de uma natureza diferente. Sua ideia de espaço é então altamente distorcida, já que o espaço para você é simplesmente onde nada é percebido. Ele é, obviamente, repleto de todos os tipos de fenômenos que não causam nenhuma impressão sobre seus mecanismos de percepção. Agora, em várias formas e ocasiões, você pode se virar para essas outras realidades em algum nível, e você faz isso sem saber, embora em muitos casos a experiência seja perdida, porque não é registrada fisicamente. Pense novamente nesta forma que você enviou ao oceano. Embora não estivesse equipada com seus próprios sentidos físicos, era você até certo ponto capaz de perceber. Você projetou-a desconhecidamente, mas através de leis bastante naturais. A forma construída a partir do intenso desejo emocionado, a imagem, então, segue suas próprias leis da realidade em até certo ponto, e num nível menor do que você, tem uma consciência. Você é, usando novamente uma analogia, enviado por um super-eu que desejou fortemente a existência na forma física. Você não é nenhum boneco desse super-eu. Você seguirá suas próprias linhas de desenvolvimento e, através de meios bastante difíceis de explicar aqui, você soma à experiência do super-eu e também estende a natureza da realidade deste super-eu. Você também segura seu próprio desenvolvimento e é capaz de utilizar as habilidades do super-eu. Nem você será engolido pelo eu que, nesses termos, parece tão superior. Porque você existe. Você envia projeções de si mesmo, como mencionado anteriormente. Não há um final para a realidade da consciência, tampouco razão para sua materialização. Nem há algum fim para o possível desenvolvimento de cada identidade. Deixe-me fazer isso claro novamente. Sua personalidade presente, como você pensa que é, de fato é indelével e continua a crescer e a se desenvolver após a morte. Menciono isso novamente no meio de nossa presente discussão. Assim, você não se sente perdido ou negado ou insignificante. Há, obviamente, um número infinito de gradações nos tipos e modos das formas das quais temos falado. Essa energia que é projetada de nosso super-eu, que reluz de intensa identidade, que resulta em nosso nascimento físico, aquele ímpeto único, de um modo tem muitas similaridades com o velho conceito de alma, exceto que contém apenas uma parte da história. Embora você continue a existir e a se desenvolver como um indivíduo, todo o seu eu ou alma tem tal vasto potencial que nunca pode ser expresso completamente através de uma personalidade, como agora há pouco foi explicado num capítulo anterior. Agora, através de um foco emocional bastante intenso, você pode criar uma forma e projetá-la para outra pessoa, que pode então percebê-la. Isso pode ser feito consciente ou inconscientemente, e isso é muito importante. Essa discussão não se refere à chamada forma astral, que é algo inteiramente diferente. O corpo físico é a materialização da forma astral. Porém, isso não abandona o corpo a qualquer comprimento de tempo, e não é isso que é projetado em casos como a analogia marítima usada anteriormente. Você está presentemente focado não apenas em seu corpo físico, mas se afina numa frequência particular de eventos
que você interpreta como tempo. Outros períodos históricos existem simultaneamente em formas bastante válidas e em outros eus reencarnacionais. Novamente, você simplesmente não está sintonizando a essas frequências. Você pode saber o que aconteceu no passado e ter histórias, porque, de acordo com as regras do jogo que você aceitou, você acredita que o passado, mas não o futuro, pode ser percebido. Você poderia ter histórias do futuro no presente se as regras do jogo fossem diferentes. Em outros níveis de realidade, as regras do jogo mudam. Após a morte em seus termos, você é bastante livre perceptivamente. O futuro se parece tão claro quanto o passado. Porém, isso é altamente complicado, pois não há apenas um passado. Você aceita como reais apenas certas classificações de eventos e ignora outras. Mencionamos eventos. Há também passados prováveis que existem totalmente fora de sua compreensão. Você escolhe um grupo particular deles e se fecha nesse grupo de eventos, como os únicos possíveis, não percebendo que se selecionou a partir de uma variedade infinita de eventos passados. Há então, obviamente, futuros prováveis e presentes prováveis. Estou tentando discutir isto em seus termos, já que basicamente você tem que entender que as palavras passado, presente e futuro não são tão significativas, já que a experiência é mais interessante do que as palavras ego, consciência ou inconsciência. Não apenas você é uma parte de outros eus independentes, cada um focado em sua própria realidade, mas há uma relação simpática existente. Por exemplo, por causa dessa relação, sua experiência não precisa ser limitada pelos mecanismos físicos perceptivos. Você pode utilizar o conhecimento que pertence a estes outros eus independentes. Você pode aprender a focar sua atenção longe da realidade física, para aprender novos métodos de percepção que lhe permitirão aumentar seu conceito de realidade e expandir grandemente sua própria experiência. É somente porque você acredita que a existência física é a única que é válida que não lhe ocorre procurar por outras realidades. Coisas como telepatia e clarividência podem lhe dar pistas de outros tipos de percepções, mas você também é bastante envolvido em muitas experiências bem definidas quando está despertando e quando está adormecendo. O chamado fluxo de consciência é simplesmente isso, um pequeno fluxo de pensamentos, imagens e impressões, que é parte de um rio mais profundo de consciência, que representa de longe sua própria existência e experiência. Você gasta todo o seu tempo examinando esse pequeno fluxo. Assim você se torna hipnotizado por seu fluxo e encantado por seu movimento. Simultaneamente, esses outros fluxos de percepção e consciência acontecem sem você perceber e ainda são realmente uma parte de você. E eles representam aspectos muito válidos, eventos, ações, emoções, com as quais você também está envolvido em outras camadas da realidade. Você é tão ativo e vividamente interessado nestas realidades como o é na qual presta mais atenção agora. Agora, como você está meramente preocupado com seu corpo físico e com o eu físico como uma regra, você dá atenção ao fluxo da consciência que parece lidar com isso. Porém, estes outros fluxos de consciência estão conectados com outros eu formas
que você não percebe. Em outras palavras, o corpo é simplesmente uma manifestação do que você é em uma realidade. Mas, nestas outras realidades, você tem outras formas. De qualquer modo, basicamente, você não está divorciado desses outros fluxos de consciência. Apenas seu foco de atenção lhe tira deles e dos eventos nos quais eles estão envolvidos. Se você pensa em seu fluxo de consciência como transparente, consequentemente, então, você pode aprender a olhar através e aquém dele, para os que repousam em outras realidades. Você também pode aprender a se elevar acima de seu fluxo presente de consciência e perceber outros que acontecem em causa da analogia paralelamente. A verdade é que você é limitado ao eu que você conhece apenas se você pensar que é ele, ou seja, se você não perceber que esse eu está longe de sua inteira realidade. Agora, frequentemente, você se sintoniza nesses outros fluxos de consciência sem perceber o que fez, pois, novamente, eles são uma parte do mesmo rio de sua identidade. Todos, consequentemente, estão conectados. Qualquer trabalho criativo envolve você num processo cooperativo no qual você aprende a mergulhar nestes outros fluxos de consciência e volta com uma percepção que tem muito mais dimensões do que o que se eleva do fluxo estreito, do fluxo usual de consciência que você conhece. A grande criatividade é, então, multidimensional por essa razão. Sua origem não é advinda de uma realidade, mas de muitas, e ela é atingida com a multiplicidade daquela origem. A grande criatividade sempre parece ser maior do que sua dimensão física pura e do que a realidade. Por contraste com a chamada normalidade, ela aparece quase como um intruso. Ela prende a respiração. Tal criatividade automaticamente lembra a cada homem de sua própria realidade multidimensional. As palavras "conhece-te a ti mesmo", consequentemente, significa muito mais do que a maioria das pessoas supõe. Agora, em momentos de solidão, você pode se dar conta de alguns destes outros fluxos de consciência. Você pode, às vezes, por exemplo, ouvir palavras ou ver imagens que parecem fora de contexto com seus próprios pensamentos. De acordo com sua educação, convicções e experiência anterior, você pode interpretá-los de diversas formas, pois aquele assunto pode ter origem a partir de várias fontes. Em muitas ocasiões, porém, você inadvertidamente se sintonizou em um daqueles outros fluxos de consciência, abriu momentaneamente um canal para aqueles outros níveis de realidade nas quais outras porções de você residem. Algumas destas podem envolver os pensamentos de como você poderia chamar um eu reencarnacional focado em outro período da história como você a conhece. Você poderia, ao contrário, pegar um evento no qual um provável eu estivesse envolvido, de acordo com sua inclinação, flexibilidade psíquica, curiosidade, desejo por conhecimento. Em outras palavras, você pode se tornar ciente de uma realidade maior do que a que agora você conhece. Usar habilidades que você não percebe que possui. Conhecer, além de toda dúvida, que sua própria consciência e identidade é, independente do mundo no qual agora você foca sua atenção primária. Se tudo isso não fosse verdade, eu não estaria escrevendo esse livro e você não o estaria lendo. Estas outras existências suas ocorrem bastante alegremente enquanto você está acordado ou dormindo. Mas embora você esteja ordinariamente acordado,
você os bloqueia. No estado de sono, você é muito mais consciente delas, embora haja um processo final de sonho que frequentemente mascare a intensa experiência psicológica e psíquica, e infelizmente o que você normalmente recorda é a versão final desse sonho. Nesta versão final, a experiência básica é convertida tanto quanto possível em termos físicos. Portanto, é distorcida. Esse processo final comovente não é realizado pelas profundas camadas do eu, mas é muito mais próximo de um processo consciencial do que você percebe. Um pequeno ponto poderia explicar o que quero dizer aqui. Se você não quiser se lembrar de um sonho particular, você mesmo censura a memória em níveis próximos da consciência. Frequentemente, você pode até mesmo se pegar no ato de propositadamente desistir da memória do sonho. O processo comovente ocorre quase no mesmo nível, embora não totalmente. Aqui a experiência básica é vestida apressadamente, tanto quanto possível, em vestes físicas. Isto não é porque você quer entender a experiência, mas porque você se recusa a aceitá-la como basicamente não física. Nem todos os sonhos são dessa natureza. Alguns sonhos em si mesmos acontecem em áreas psíquicas ou mentais conectadas com suas atividades diárias, casos em que o processo da vestimenta é necessário. Mas em alcances muito profundos da experiência de sono, aqueles que incidentalmente ainda não foram tocados pelos cientistas nos chamados laboratórios do sono, você está em comunicação com as outras porções de sua própria identidade e com as outras realidades nas quais elas existem. Neste estado, você também procura por trabalhos e empenhos que podem estar ou não conectados com seus interesses como você os conhece. Você está aprendendo, estudando, atuando. Você está qualquer coisa, menos adormecido, como você pensa o termo. Você é altamente ativo. Você está envolvido no trabalho subterrâneo, no âmago da questão da existência. Agora, deixe-me enfatizar aqui que você simplesmente não está inconsciente. Apenas parece que você está, porque, como uma regra, você não se lembra disso de manhã. Porém, até certo ponto, algumas pessoas estão atentas a estas atividades e também a métodos que o permitirão se recordar delas até certo ponto. Não quero minimizar a importância de seu estado de consciência, como, por exemplo, você lê este livro, presumivelmente você está acordado, mas em muitas formas, quando você está acordado, está descansando muito mais do que quando está em seu chamado estado noturno inconsciente. Assim, numa extensão maior, você percebe sua própria realidade e é livre para usar as habilidades que durante o dia você ignora ou nega. A um nível muito simples, por exemplo, sua consciência frequentemente deixa seu corpo no estado de sono. Você se comunica com pessoas em outros níveis de realidade que você conheceu. Mas muito além dessa, você criativamente mantém e revitaliza sua imagem física. Você processa a experiência diária, projeta isso para o que entende como futuro e escolhe, a partir de uma infinidade de eventos prováveis, aqueles que você realizará fisicamente, e começa os processos mentais e psíquicos que os trarão para o mundo da substância. Ao mesmo tempo, você faz estas informações disponíveis
para todas estas outras porções de sua identidade que residem em realidades inteiramente diferentes e você recebe delas informações comparativas. Você não perde contato com seu eu ordinário desperto. Você simplesmente não se foca nisto. Você tira sua atenção. De dia, você simplesmente inverte o processo. Se você estivesse olhando para o seu eu diurno normal de outro ponto de vista, usando uma analogia aqui, você poderia achar aquele eu fisicamente atuante tão estranho quanto acha o eu adormecido agora. A analogia não parará, no entanto, simplesmente porque este seu eu adormecido é mais inteligente do que o eu atuante do qual você é tão orgulhoso. A aparente divisão não é arbitrária ou imposta a você. Ela é simplesmente provocada por seu estágio presente de desenvolvimento, e ela varia. Muitas pessoas fazem excursões em outras realidades, nadam, por assim dizer, através de outros fluxos de consciência como uma parte de suas vidas normais, atuantes. Às vezes, peixes estranhos pulam nessas águas. Agora, obviamente, sou um assim em seus termos, nadando através de outras dimensões da realidade e observando uma dimensão de existência que é mais sua do que minha própria. Há, no entanto, canais que existem entre todos estes fluxos de consciência. Todos esses rios simbólicos de experiência psicológica e psíquica, e há jornadas que podem ser feitas a partir de minha dimensão, tanto quanto a partir da sua. Inicialmente, Hubert, Joseph e eu fomos uma parte da mesma entidade, ou identidade global, e assim, simbolicamente falando, há correntes psíquicas que nos unem. Todas se fundem no que frequentemente tem sido comparado a um oceano de consciência, um bem do qual toda a realidade floresce. Comece com qualquer consciência singular e, teoricamente, você encontrará todas as outras. Agora, frequentemente o ego age como uma represa para segurar as outras percepções, não porque essa fosse a intenção ou porque está na natureza de um ego se comportar de tal forma, mas simplesmente porque você foi ensinado que o propósito de um ego é restritivo ao invés de ser expansivo. Você, na verdade, imagina que o ego é uma porção muito fraca do eu, que ele tem que se defender contra as outras áreas do eu, que são de longe mais fortes e mais persuasivas e de fato mais perigosas. Assim, você se treinou para usar tapa-olhos e ser totalmente contra suas inclinações naturais. O ego quer entender e interpretar a realidade física e se relacionar com isto. Ele quer lhe ajudar a sobreviver dentro da existência física, mas pondo tapa-olhos sobre ele, você impede sua percepção e flexibilidade natas. Então, como ele é inflexível, você diz que esta é a função natural e a característica do ego. Ele não pode se relacionar com uma realidade que você não permitirá que ele perceba. Ele pode pobremente lhe ajudar a sobreviver enquanto você não permitir que ele use as habilidades dele para descobrir essas condições verdadeiras, as quais ele tem que manipular. Você põe tapa-olhos nele e então diz que ele não pode ver.